Tira uma folhinha aqui pra mamãe. Vai precisar de mais? Provável que sim, mas eu te peço. Boa noite, pessoal. Oi, Paulo, tudo bom? Estamos aqui numa aulinha hoje, um hands-on de acabamento e polimento. Há pedidos, tem muita gente, quase todos os dias, me solicitando essa aulinha de acabamento e polimento. Nós estamos indo para a nona live, acho que é a nona live ou a 10ª. Lembra que é maratona de 15, né? 15 lives de resina composta. Eu estou um pouco perdida. Hoje eu achei que fosse domingo, tá? Então, tô total perdida no tempo e eu acho que nós estamos na 10ª live já, só faltam mais 5 para acabar a maratona de resina composta, gente. E oi, Ana Paula, boa noite, saludos. Mi grande amigo de Colômbia, Rafael Seco, um abraço para todos colombianos. O Carlos Jean, que não me larga, é meu assessor. Bem-vindos, pessoal. Hoje a live é uma live bem esperada, né? Que todo mundo estava me solicitando. Então eu já separei material para apresentar para vocês, acabamento e polimento. Acaba que a minha técnica de acabamento e polimento é a minha técnica que eu adaptei da prótese para a odontologia. Vocês sabem que eu fui primeiro protética, né? E entrei na era já da cerâmica livre de metal. Comecei no laboratório justamente com resina. A resina de laboratório que eu iniciei foi a Targis Vectris da Ivoclar. Depois ela evoluiu para o sistema Doro. Hoje já estamos no sistema Nesco, que é maravilhoso. Mas a gente não está falando de resina laboratorial, nós estamos falando de sistemas de resina clínico, né? Porque hoje eu trabalho... Carla, beijão! Ó, amei meu Nara, maçã verde, viu? A Carla Longo aí, ela me nutre de Nara, gente, por isso que eu tenho essa energia toda. E aí, gente, eu acabo adaptando para a clínica. Hoje eu utilizo bastante técnicas de resina na clínica. Agora estou fotografando bastante coisas para ir apresentando para vocês clinicamente, porque acaba que eu dava mais atenção às fotografias de cerâmica, né? E as fotografias de resina ia ficando. Mas aí eu tô já elaborando conteúdo fotográfico, né? Para apresentar para vocês os trabalhos que eu tenho feito. E eu queria dizer para vocês que eu coloco conteúdo extra, conteúdo adicional lá no Telegram. Eu sei que da aula de... Hoje é quarta, né? Uhum. Eu sei que da aula de segunda eu ainda estou devendo o vídeo e estou devendo aquela lista de material que eu justo coloquei lá no Telegram para não esquecer que eu tenho que colocar lá para vocês, tá? Eu tenho esse compromisso, eu estou devendo coisas da aula de segunda. E agora as coisas da aula de quarta, que vai ter uma lista grande de material aqui, tá? Pra gente poder colocar lá no Telegram. Acaba que esse Telegram vai ser o quê? Um livro pra gente de resina, concordo? Lives de passo a passo. No final vou fazer um resumão. A última aula vai ser um resumão. É provável que a última live a gente gere 2 horas de conteúdo, porque eu vou fazer um grande resumo das 14 lives, tá? Pra gente poder recapitular tudo. E vou colocando conteúdo no Telegram pra justo a gente ter assim. Tem dúvida em alguma coisa? O que Tininha falou naquela live? O que material que ela usou? Né? Vocês podem ir lá e complementar, tá? Então... venham comigo nessa maratona, faltam acho que mais essa e mais 5, né? É uma pena que tá acabando, mas meu propósito foi fazer 15. Para mim tá sendo um pouco difícil, porque há 10 anos eu viajo todas as semanas, né? Eu trabalho na minha clínica segunda, terça e quarta noite eu viajo para algum destino para dar aula. Aí o que aconteceu, né? Eu fui freada agora, tive que parar mais aqui, eu não estava acostumada e acabei ficando um pouco preguiçosa. Ou seja, eu tô com tempo livre
E esse tempo livre, eu acho que eu saí um pouquinho da rotina, quebrei aquela rotina que eu tinha, louca, né, de viajar e trabalhar, enfim. Aí eu tô tirando mais tempo para descansar, então por conta disso eu tô devendo conteúdo para vocês, tá? Bom, sobre o Telegram, antes que vocês perguntem aqui, como é que eu deixo fixado? Como é que eu coloco aqui www, como é que eu fixo? O Telegram, para vocês adicionarem, para vocês entrarem no Telegram, é só vocês entrarem no meu site, tá? Tininha. O óculos já não tá mais dando conta, esse aqui. .com. Fixar. Ah, que legal. Aprendi a fixar. Então, assim, Tininha, como é que eu faço para ir lá no Telegram, pegar todo esse conteúdo que você deu até então, só entrar no site que eu deixei fixado aí para vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre acabamento e polimento, vamos fazer uma aulinha hands-on também, vamos fazer um resumão, vou mostrar os materiais que eu tenho utilizado na clínica, o que eu gosto mais, o que tem dado mais certo. Tá? Então, papel e caneta na mão para vocês anotarem. Essa live também vou salvar e quando a preguicinha sair eu vou colocar também lá no Telegram para vocês. Ana, vamos fazer um resumo aqui. Lá no Telegram também, gente, eu vou colocar o link de algumas aulas minhas do YouTube que também tem a ver com esse assunto, tá? Cadê meu... Olha só, nós vamos primeiro, a gente finalizou os dentes, eu quero que vocês olhem esse modelinho aqui. Esse modelinho aqui, gente, esses 6 dentes aqui anteriores são dentes naturais, não sei se vai dar para vocês verem algum remanescente aí, ó, são todos dentes naturais que eu adaptei aqui para gravar o meu curso online de resina, tá? Esse curso em breve vai ser lançado, não sei quando ainda, porque eu exagero um pouco em conteúdo quando eu estou gravando. E acaba que os meus cursos ficam muito carregados. Quem faz parte das minhas turmas de enceramento sabe muito bem como o meu curso online de enceramento é enorme, né? Tem mais de 70 vídeos para vocês assistirem. Então, de resina, já passou de 70 vídeos, para vocês terem uma ideia, eu não terminei de gravar ele ainda, tá? Então, esse aqui eu realizei, tinha substratos diferentes, diastema, dente conoide, fratura, dente escurecido, vários desafios que a gente encara no dia a dia. Eu peguei dentes naturais, adaptei aqui, tá? Fui cortando a raiz, adaptei nesse modelo, porque eu queria fazer um curso online com dentes naturais e não com dentes de plástico, né? Pra gente conseguir realmente resolver os problemas. E aí os dentes ficaram prontos, mas ainda não foi dado acabamento. Esse aqui, ó, saiu uma pecinha lá de dentro e ele tá entrando muito, por isso que ele gerou esse diastema. Existe uma camada plástica ali dentro e durante o curso acabou saindo. Então, ele é assim na realidade, tá? Mas ele tá frouxo, provavelmente ele vai cair daqui a pouco. Então, eu realizei, tá? Passo a passo de cada dente, central, lateral, canino, central, lateral e canino, tá? Nos 70 vídeos que eu já gravei para o curso online. E só passei uma borrachinha só para dar aula de hoje, né? Só para não ficar com a superfície tão áspera e não demorar tanto. Por quê? Porque na aula de hoje eu quero mostrar para vocês qual a técnica de acabamento e de polimento que a gente vai dar aqui nesses dentes. Então, quando a gente fala assim, ó, em acabamento, depois eu pego, caiu uma broquinha ali embaixo. Quando eu falo assim, acabamento, anotem aí. Vocês sabem que também essas folhinhas eu tenho deixado lá, né? Então, terminei o dente, tá? Fotopolimerizei final com aquela camada de uma glicerina, um gel,
por cima, né, para dar uma foto cura final, vou entrar na fase de acabamento. Na fase de acabamento, você tem que pensar assim: eu vou primeiro fazer alguns ajustes, tipo ajustar a altura, né? Nós vamos já mostrar como que a gente faz isso. Às vezes o paciente sentou lá para você dar uma olhadinha e você nota que um dentinho, isso é bem comum de acontecer, né? Um dentinho ficou maior que o outro, né? Às vezes não usou a muralha até o final, se perdeu ali, um dente ficou maior que o outro. A gente tem que ajustar a altura, nós precisamos ajustar volumes. Tipo, olhando aqui, ó, essa aqui é a borda incisal, olhando por uma vista de incisal para cervical. Aí, essa aqui é a borda incisal. De repente, você olhando, pegou um espelhinho lá na boca do seu paciente, foi olhar a borda incisal, você vê que esse dente está com volume assim na vestibular e o outro dente ao lado tá com volumezinho assim, ó. Ou seja, você tem uma concavidade aqui e aqui você tem um abaulamento. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ajustar esse volume, rebaixar para que eles fiquem mais equivalentes, né? Vamos ajustar largura. Essa largura que nós vamos ajustar não é largura da área de espelho, é a largura real. Por exemplo, tá lá, terminou, um dente acabou ficando um pouquinho mais largo do que o outro. Esse aqui tá mais largo. A gente pode pegar disquinho sem comprometer ponto de contato. Também vou mostrar para vocês. E a gente pode vir fazendo esse ajuste de largura, ok? Outra coisa que nós vamos fazer nessa fase de acabamento, nós estamos dando acabamento da anatomia primeiro, né? É abrir as ameias. Abrir ou reformular as ameias. E aí, gente, vocês vão lembrar de uma aula que eu dei para vocês, daquela proporção que tem que ocorrer das ameias entre o central, entre os centrais, né, que tem outro central, entre os centrais, entre o central e o lateral, entre o lateral e o canino. Então, eu tenho que ter aquelas aberturinhas que são ameias, troneiras. E eu ensinei para vocês, em uma das lives, a regra para a gente poder abrir em tamanho ideal esses triângulos, de central, de lateral e de canino, beleza? Nesta fase de acabamento, nós também devemos tirar ranhuras superficiais. Essas ranhuras superficiais é quando, por exemplo, você bateu muito a espátula, e nos meus cursos presenciais de resina e também no online, eu falo bastante que a gente tem que aprender a manipular de forma correta a resina sobre a superfície, porque eu vejo alunos, deixa eu ver se eu pego uma espátulazinha aqui para mostrar para vocês o movimento, tá? Eu vejo alunos, por exemplo, fazendo isso aqui, ó. Vão colocar resina e a resina ela tem que ser condensada. Ou seja, você vai esticando e anatomizando. E tem aluno que fica assim, ó. Essas batidinhas, além de poder dar possibilidade de vocês colocarem bolhas, né, nessa resina, minha unha tá horrível, gente. Tem desde o começo da quarentena que eu não faço unha, tá? Pelo amor de Deus, vocês não espalhem. Além de
poder adicionar bolha nesse momento, a superfície ela fica muito rugosa no final. E aí você vai ter que corrigir com disco essa superfície arranhada, porque caso contrário você não tem como começar a traçar linhas fundamentais para depois a gente entrar na fase de polimento final, tá? Ou seja, até para você condensar a resina, você tem que ter um meio, uma técnica. Beleza. Então, essa é a primeira fase do acabamento. Vamos colocar aqui fase 1. Porque eu tenho a fase 2, que agora que a superfície, né, nós tiramos as ranhuras superficiais, vocês vão ver como que eu vou fazer isso. Agora que a superfície está um pouco mais lisa, vocês vão começar a ajustar as linhas de brilho. Então, a gente vai começar a fazer o ajuste dessas linhas de brilho, ok? Para quê? Para que a gente tenha áreas de espelho simétricas. Para que a gente tenha, né, a mesma proporção de reflexão e os dentes pareçam realmente que eles estão iguais, principalmente centrais entre eles, laterais entre eles e assim por diante. Então, a gente tem que fazer esse ajuste das linhas de brilho. Terminamos o ajuste das linhas de brilho, nós vamos trabalhar a área de espelho. Vamos deixar essa área um pouco mais plana. Então, como é que nós vamos fazer e com o que nós vamos fazer para deixar essa área mais plana? E vamos trabalhar também uma coisa muito importante, que é a nossa terceira inclinação. Os dentes estão ficando muito retos. Quando eu vejo nas redes sociais, eu às vezes tomo um susto, porque os dentes estão ficando muito retos, de perfil, né? Tá perdendo aquelas 3 inclinações que nós devemos ter, né, nos dentes anteriores. Vamos trabalhar a terceira inclinação. E vamos trabalhar o ângulo de 45 graus, beleza? Filha, pega mais uma folha para mim, eu seguro aqui. Então, vamos trabalhar o ângulo de 45 graus. Então, essa é a fase de ajustar, tá, a ótica do dente. Isso aqui vai dar o ajuste da ótica. Com isso, você vai ter áreas que vão brilhar mais, áreas que vão brilhar menos, né? Você vai fazer esse planejamento aqui. Aí, vamos entrar na fase de texturização. Aí, lá na fase de texturização, você vai ver o que você quer para o seu paciente. Tem paciente, gente, que eles não querem de forma alguma... eu que fiz essa bagunça toda aqui. Sim. Tem pacientes que não querem de forma alguma muita textura. Então, a gente tem que fazer uma superfície mais lisa, mais polida. Mas nós vamos lembrar, né, que às vezes para deixar mais natural, desde que tenha um bom senso, né, porque tem gente, às vezes, dependendo da idade, faz isso muito exagerado em pessoas de mais idade, né? A gente pode causar anatomia secundária e anatomia terciária através das periquemácias. Então, a gente passa por essa fase de texturização. Terminou isso, agora a gente vem para o polimento final. A fase de polimento é aquela que eu quero dar brilho e eu quero plastificar a superfície. Por quê? Plastificando a superfície, como a gente estivesse selando essa superfície, eu vou evitar a impregnação de placa, de manchamentos, né, que possam vir a ocorrer pela falta de um bom polimento nesta fase aqui, que eu vou mostrar os materiais para vocês. Beleza? Depois eu vou deixar esse resumo lá no Telegram também, gente. Então, olha só, acabei fazendo uma bagunça danada aqui, mas eu vou apresentar para vocês discos. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de discos. Esse aqui
é o sistema da Shofu, que é o Super Snap. Olha que fofinho que ele é. Eu não tenho todas as cores, tá? Porque acabou. Eu usei bastante esse sistema, mas existem outras cores. Existe, né, dessa forma mais prática, que a gente coloca, né, muito fácil no mandril. Eu falo que parece um cogumelo. E existe num diâmetro menor. Então, esse aqui é o Super Snap da Shofu. Nós temos esse sistema da TDV, que eu gosto bastante, ó. Esse é um dos que eu mais uso, esse da TDV. De acordo com a cor, né, à medida que a cor vai ficando mais clara, a gente sabe que a granulação vai diminuindo. O disco vai ficando com uma granulação mais fininha. A TDV, ele tem esse aqui, que é o Praxis. Também vou deixar esse material todo disponível lá para vocês, que é o Praxis. E tem nesse outro formato, tipo cogumelo, que é o sistema Superfix, de disquinho também. O mais forte é que tem, esse aqui é o mais forte. Esse aqui é bem grosso, esse é médio. Existe mais outra corzinha aqui que não tá aqui, não sei porquê, deve ter caído no chão. E esse é o fininho e existe o branquinho aqui ainda. A TDV também tem, gente, eu gosto bastante da TDV, tá? Esses disquinhos da TDV é custo-benefício, é material nacional, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Outro material nacional, ó, que nós temos aqui é o Diamond Pro da FGM, que também trabalha, ó, com sequência de cores, também trabalha com diâmetros diferentes. Esses de diâmetros pequenininhos sempre tem que ter, porque às vezes você não consegue alcançar direito a palatina, algum ângulo, a meias, então eu opto por usar disquinhos menores, que eles entram mais em espacinhos que são mais difíceis, tá? Temos um outro sistema aqui, que é o famosão, né, o Soflex da 3M. Gente, vocês agora sabem o que me dá de presente, né? Vocês viram que eu sou viciada em disco, né? Quer dar um presente pra Tininha, dá disco. Disco ou microbrush, porque microbrush, então, tem de todas as cores que vocês possam imaginar. Gosto mais do que sapato. Esse é o sistema Soflex da 3M, que o meu também já usei bastante e tá acabando. Aqui da TDV, não, esse aqui é da FGM, ó. Tem todas essas cores aqui e existe nos tamanhos pequenininhos. Esse é o Soflex. E tem um outro também que é muito bom. Esses são os que eu recomendo, tá? Vocês viram que tem muitos. Que é o OptiDisc da Care. Também existe em diâmetros, ó. O OptiDisc, ele existe num diâmetro até maior que os demais. O diâmetro que os outros possuem e o diâmetro pequenininho. Também trabalhando esse degradê de cores, né? Quanto mais clarinha a cor, mais fininho é também o disco. Então, esses aqui são discos de discos. Eu digo assim, são discos de acabamento e polimento. Por quê? Porque esses discos, se você vai ajustar a altura, às vezes ajustar a largura, ajustar a anatomia, deixou um barrigão lá na área de espelho, então você vai usar discos mais grossos para essa fase de acabamento. E esses discos tem o médio, e tem o médio mais fino, e tem o fino, né? E tem às vezes o ultra fino. Os mais finos, de granulação mais finas, é fase para brilho também, para polimento. Então, nós temos discos tanto para acabamento, os mais grossos, quanto os mais finos para polimento final também. Então, disco, beleza, né? Agora vamos borrachas. Borrachas, eu trouxe para vocês aqui, ó. Eu tenho o sistema da Ivoclar, que é esse aqui, Astropol da Ivoclar, que ele existe em em taça e existe em chama. Esse é o grosso, médio e fino. Grosso, médio e fino, tá? Então, temos aqui, ó, grosso, médio, fino, grosso, médio, fino. Beleza. Então, esse é o sistema da Ivoclar, que se chama Astropol.
Nós temos um sistema muito legal também da TDV, só que ele é mais para polimento de fase única. Ele não tem granulações diferentes. Ah, eu quero uma borracha só para polir tudo. Então, essa aqui é a Optimize, que existe no formato chama e no formato disco. Essa aqui eu gosto de passar nas proximais. Quando nenhuma borrachinha entra, essa entra, tá? Gosto de passar lá nas proximais. Optimize da TDV. Tudo isso eu vou colocar lá para vocês, tá? E temos aqui também sistema de carbeto de silício. O carbeto de silício, ele ajuda muito na plastificação da resina, tá? Selar a superfície para não ter manchamentos. Fui pegar um que caiu no chão. Então, tem assim, de vários formatos também, tá? A carpeto de silício, várias marcas têm. Essa aqui é da Evoclar, mas a Care tem, a Odontomega também tem. Várias marcas possuem. Esse é um dos que eu não deixo de ter, porque eu gosto muito de vedar a superfície da resina com carbeto de silício, tá? Tem aqui também, até esqueci de mostrar para vocês de borrachinhas, gente. Eu também tenho esse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui é muito legal, tá? Ela dá um acabamento também. Você tem que saber que isso aqui é um sistema de sentido anti-horário, tá? Ela dá um acabamento muito legal também, a superfície da resina, tá? Ela dá aquele brilho tipo glazer. E você pode usar só essas duas, que vocês vão ver que vai abrir um brilho danado, da Odontomega. Tem da KG, sisteminhas de borrachas também. Eu acho assim, tudo depende do acabamento. O polimento vai ter sucesso se seu acabamento estiver bom. Se você deixar muita ranhura, muita superfície irregular, o polimento também não vai ficar legal, tá? Pelinho de cabra, isso aqui eu usava muito como protética, né? E agora a American Buzz, ó, tem essa aqui, super custo-benefício, não é cara, pra gente colocar na baixa rotação, né, no micromotor. E você pode usar com pasta ou sem pasta. Pastas que eu recomendo da FGM e da TDV, Diamond Pro, Diamond Gloss, alguma coisa assim, da FGM. E da TDV, deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu carrego ela comigo. Da TDV que é Diamond Gloss. Eu acho que da FGM é Diamond Pro, tá? Se quiser usar pasta, a gente tem essas pastinhas, né? Que são super econômicas também, porque você tem que usar muito pouquinho. E aí você pode usar com esse disquinho pelinho de cabra para ajudar a abrir o brilho final. E nós temos feltros para finalizar, para dar aquela superfície assim de alto brilho, temos feltrinhos, ó. Esses são feltros da FGM, são feltros flexíveis, tá? Eles são molinhos da FGM. E esse aqui é um feltro da TDV que eu gosto também, que se chama Polimax. O que eu faço com esse feltro? Ele é duro porque ele já é impregnado, tá? Então, ele é durinho assim porque ele é impregnado. Eu coloco, aqui eu acabei, como o vidro que eu compro é grande, eu acabo colocando em vidrinhos menores, isso aqui é óleo mineral. Eu acabo colocando nesse feltrinho óleo mineral. E aí, no final, gente, vocês vão me agradecer pro resto da vida por essa dica. Abre um brilho danado. Então, coloco, ó, vou impregnando o feltrinho com óleo mineral. Tininha, o que é óleo mineral? Óleo Johnson, de criança. Óleo Nujol, compra em farmácia. Isso é óleo mineral, aquele óleo que é mais purinho, tá? Dizem que o óleo Johnson, eu uso muito Nujol, mas dizem que o óleo Johnson, ele já tem da maneira que não tem cheiro, né? Porque é muito ruim colocar cheirinho de criança na boca do paciente, né? E aí vocês vão ver também que na fase de textura, nós temos broquinhas, né, para essas texturas. E aí, como eu sou protética também, a gente vai usando o que tem, tá? Tem que ter uma esférica, que não arranhe tanto, ou seja, uma de tarja vermelha ou tarja verde. Tem que ter uma dessas de chama,
tipo a 3118 ou 3168, para poder dar acabamento principalmente na palatina, né? Porque ela já vai respeitar a curvinha da palatina. Tem que ter essas troncocônicas, tipo de preparo mesmo, para a gente fazer suco de desenvolvimento. Ou não quer arranhar a superfície, você pode usar multilaminadas, tá? Essa aqui é H135Q, tem de várias marcas. H de hospital, 135Q de queijo. E esta aqui é da Cavo Care, muito boa, que é a 9714FF. 9714FF, que a gente não quer arranhar tanta superfície, já quero fazer a textura já polindo, então você vai usar essas multilaminadas, tá? Então vamos lá para nossa prática. Eu fiz uma bagunçona danada aqui. Como eu falei para vocês, vai anotando os passos, tá, gente? Como eu falei para vocês, eu vou pegar esses 6 dentes que foram um desafio grande até para mim. Dentes que eu gravei já uma grande parte do meu curso online, porque depois eu vou botar foto no grupo de como era isso aqui antes. Vocês vão falar assim, não acredito que você conseguiu resolver essa cor da maneira como todos estavam diferentes. Mas a gente consegue equalizar com a aula de cor que eu dou no curso e com a técnica que eu utilizei aqui, tá? Primeiro passo, gente, eu vou fazer isso aqui, ó, porque não dá pra arrumar, depois eu vou ter que dar um jeito nessa bagunça. Vamos aqui. Primeiro passo, tá? Nós vamos dar aquele acabamento grosseiro primeiro. Vamos ajustar a altura, tá? Vamos ajustar volumes e etc. Então, eu tô com o motor de bancada de laboratório, que é da NSK. Filma aqui para eles, a Ultimate XL, maravilhoso, gente, esse motor. Nossa, super recomendo. No consultório, quando eu tenho que fazer algum ajustezinho proximal de cerâmica, eu tenho usado ele. É um motor fantástico da NSK, tá? Que é esse Ultimate XL, ok? Então, como eu tô aqui na bancada, não estou diretamente na boca do paciente, eu vou pegar um disquinho grosso. Porque é com disquinho grosso que você vai corrigir a altura. Opa, nos embolamos aqui, hein, Ana Laura? Ixi. Pronto. Então, vamos lá. Aqui, como foi do curso, as alturas já estão mais ajustadas. Tininha, como é que eu corrijo a altura? Se um dente está mais alto do que o outro, ó, esse está um pouquinho mais alto do que esse. Você nunca pode corrigir essa altura passando o disco reto. Se você passar o disco reto, você vai perder o seu ângulo de 45 graus, que é um ângulo que veio lá desde o seu enceramento, que você aprendeu a fazer no enceramento. Quem é meu aluno, ou presencial, ou de curso online, de cera, sabe como eu valorizo esse ângulo, tá? Para que quando a gente faça a barreira palatina, a gente já ganhe de presente esse ângulo que tem um monte de benefícios. Então, a gente tira a altura assim, ó, em 45 graus, ó. A gente vem tirando em 45. Olha como que eu já encurtei. Por quê? Se você tirar reto, depois você vai descobrir que vai ter que fazer o ângulo de 45, esse dente vai ficar mais curto que esse. Beleza? Então, primeira fase, isso aí. Aí vocês lembram que eu falei assim, vamos ver de uma vista de incisal para cervical, como estão os volumes do dente. Ah, Tininha, eu acho que aqui tem uma barriguinha. Então, nesse momento, com esse disco, você vai pegar, olha, sempre, gente, varrendo, ó. Não se esqueça que disco grosso, borracha grossa, aquece dente do paciente, tá? Aí não se assuste depois se o seu paciente apresentar uma pulpite pós-procedimento. Então, movimentos leves, intermitentes. Se quiser jogar água, jogue água. A minha secretária já sabe que eu gosto de trabalhar com a superfície úmida. Então, volta e meia ela dá aquele sprayzinho de água para mim, não tem problema.
Então, vou lá onde eu preciso tirar o volume e deixo os dois com o mesmo volume, tá? Bom, essa é ajustar volume, ajustar largura. Tininha, como é que você ajusta a largura? Esse aqui eu estou vendo que está um pouco mais largo do que este. Evita, anotem aí, ajustar largura na linha média. Porque você pode caminhar com a linha média para um lugar errado e depois você não conseguir mais ajustar isso, tá? Largura, ó, geralmente na distal, vou colocar o disquinho aqui e só vou fazer isso aqui, ó. Sempre movimentos leves, por quê? Porque resina é assim, tirou demais, danou. Você vai ter que voltar passos atrás para refazer, tá? Então, assim, ó, movimentos bem leves, tá? Para você poder ajustar a largura, tá? Como é que eu abro a meia, Tininha? Nós temos uma live lá, que tá lá no Telegram. Gente, convide os seus amigos para o Telegram, porque quando eu fizer 3.000 pessoas no Telegram, eu vou colocar uma surpresinha lá para vocês, tá? Então, convide os colegas para a gente chegar logo em 3.000. É uma meta minha. Então, olha só, nós estudamos lá na aula teórica que a gente acha a ponta da papila ou o terço cervical entre os centrais, divide daqui para baixo em 4 partes iguais. Uma parte, 2 partes, opa, calma aí, dividi em 3. Deixa eu ver se tem uma gaze aqui. Ao vivo é assim, né? Errou, acabou. Tem um gazezinho. Ó, a coleção de microbrush, se quiser dar para prof de presente, disquinhos ou microbrush. Em 4 partes iguais. Ah, eu acho que tem gás aqui, achei. Então, ó, raiz de dente natural, tá vendo? Ó, adaptei aqui para fazer o curso baseado em dente natural. Eu dividi em 3, tá, gente? Sou ruim de matemática. Então, olha só. Achou a linha do terço cervical, vai dividir daqui para baixo em 4 partes iguais. Essa alturinha desta linha aqui é o que seu disco vai abrir. E como é que a gente começa a abrir? Primeiro, tocando em palatina, depois em proximal e por último em vestibular. Até onde pode entrar o disco? Até a altura da linha, ok? Entre esses centrais. Você vai fazer isso nesse central e vai fazer a mesma coisa. Ai, manequim é dose, né? Vai fazer a mesma coisa no outro. Vai começar lá na palatina, vai vir para proximal e vai terminar na vestibular. Olha lá, abrir a meia, ok? Entre central e lateral, você vai achar a linha do terço cervical, aí aqui sim, você vai dividir em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Até que altura que a gente pode entrar com o disquinho? Olha como minha meia tá fechada, tá? Até essa altura aí dessa linha. Então, você vai vir aqui, ó. Seu disco vai entrar até parar nessa altura. Começando onde? Por palatina, vindo para proximal, terminando ali onde tem a altura da linha, tá? Parece que vai ficar muito aberta, mas não fica, olha lá, ó. Tá? Deu uma aberturinha média. Agora esse canino aqui que tá com defeito porque saiu plástico lá de dentro. Então, ele não tá encaixando direito. Mas entre o lateral e o canino, a gente vai achar a linha do cervical do canino e vamos dividir daqui para baixo em 2 partes iguais. Olha o erro de todo mundo. Eu vejo todos os trabalhos com essa meia muito fechada. Essa meia, ela fica linda, aberta, principalmente no perfil e principalmente no perfil de mulher. Da jovialidade, ó. Abrir essa meia entre
Os dentes estão caindo, gente. Tá com problema periodontal o meu paciente. Ó, entre lateral e canino, olha a aberturinha, tá? Eu acho bem bonito. Às vezes, em mulher eu abro um pouquinho menos, em homem, às vezes a gente quer deixar com a característica mais pontuda, a gente pode abrir um pouquinho mais. Beleza? Então, essa é a fase da abertura das ameias. Agora, nós vamos observar se você... Eu gosto de passar uma gazezinha. Tem álcool aqui, não? Deixa eu ver. Eu gosto de passar uma gaze pra gente poder... Deixa eu ver se tem álcool aqui. Nossa, esse checklist hoje me deixou na mão, né? Você tem que observar se tem alguma ranhura, tipo aquelas caspinhas que fica por defeito da acomodação da sua resina. Se tiver, você vai pegar, tirar esse disco grosso, trocar por um médio, tá? Trocar por um médio. E aí sim, ó, tô vendo uma caspinha aqui, vou tirar. Tininha, como é que eu sei que aquela caspinha esbranquiçada, que às vezes é união mal feita de uma camada com a outra, como é que você sabe que você tirou? Sempre tem uma gaze seca com vocês, vocês esfregam sobre a superfície da resina e vocês vão ver se tem uma linha esbranquiçada. Se tem uma linha esbranquiçada, é porque vocês não conseguiram tirar aquela emenda, tá? Então, essa aí é fase de acabamento. Agora, nós vamos começar a ajustar as linhas de brilho. Como você fez a mão livre, o que acontece? Você não sabe se você já conseguiu, isso é muito raro. Eu pelo menos, que eu tenho um domínio de anatomia, porque eu sou professora, né, de anatomia. Se eu não tivesse um domínio, né, como é que eu ia ser professora? E eu, no final, vou ser bem sincera para vocês, que eu não consigo terminar com a minha espátula deixando as áreas de brilho iguais. É impossível, gente. Então, o que você faz? Você faz o seguinte, você tem que descobrir como que você terminou com as linhas de brilho. Eu vou fazer só entre os centrais, porque a gente não tem muito tempo, tá? Mas o mesmo você vai fazer com laterais e caninos. Vermelho é a linha que está errada, aquela que você terminou pela acomodação da sua espátula. Azul vai ser a linha que você deseja para o seu trabalho. Então, a gente pega o lápis vermelho, um lápis aquarelado, deita sobre a superfície vestibular e observa como são as suas linhas que você terminou o teu trabalho. Tipo, sem querer você fez isso aí. Beleza, gente. Estão simétricas? Não estão, né? Ó, essa aqui tem essa curvinha que aqui não tem. Essa tá descendo mais reta, essa arredondou para cá. Tem que pegar um compasso e medir a distância. Também não peguei compasso. Medir a distância, vai com a tesoura mesmo. Tem que medir a distância, ó, da largura entre essas duas linhas e essas, ó. Já dá para perceber que essa área de espelho está mais larga, porque olha aqui, ó, no terço médio vim aqui medir, quando cheguei aqui para medir, olha lá, tá sobrando, essa aqui tá muito para fora. Então, essas são as vermelhas erradas. O que acontece? Você vai pegar, fingir que essas vermelhas não estão aí e você vai replanejar o que você deseja. Eu quero que essa linha seja reta aqui. E eu quero que essa linha seja reta aqui, para as duas serem iguais, tá? Eu gostei dessa linha assim, ó, arredondadinha. Eu vou fazer essa linha aqui também mais arredondadinha. Ao invés de eu fechar essa aqui, eu vou abrir a outra, porque eu acho que vai ficar mais bonita essa área de espelho mais aberta. Mas, de repente, você poderia estar desenhando azul aqui dentro e azul em cima da vermelha. Desse lado, para que você tenha as duas larguras iguais, tá? Você pega o compasso e mede novamente. Essa linha aqui, eu gostei de como ela saiu, vou considerar ela pronta, ok? Aí você vai pegar um disquinho médio. Aí, gente, eu gosto de disquinhos menores, tá?
Como eu tô sem o mandril para esse aqui, porque eu trouxe para minha bancada só esse mandril, eu vou usar o mesmo médio, só que nesse sistema Praxis aqui, ok? Mas seria interessante, ó, disquinhos menores. Por quê? Porque aí você tem um controle melhor do que você vai fazer ali na vestibular. E aí a gente vem aqui, ó. O que você tem que tirar? Você tem que tirar a vermelha, que é errada. Não pode tocar na azul. Você tem que tirar tudo que tá vermelho, que é errado, e você vai deixar azul. Olha aqui, ó, ó o quanto de vermelho eu tenho para tirar. Você vai tirar a vermelha, que está errada, e você vai manter a linha azul. Vai tirar aqui, eu vou ter que tirar por fora, ó. Por isso que o disquinho menor é excelente para isso, tá? Você vai fazer isso umas 2, 3 vezes até que você vai passar o lápis vermelho e esse lápis vermelho, que é a linha errada que você quer ver se ela sumiu, ela tem que coincidir com a linha azul, ok? Ó, aqui ainda deu um desvio, eu vou lá corrigir esse desviozinho aqui. Então, você vai fazer isso até que linha vermelha coincida com linha azul. Então, organizamos o quê? A altura da área de espelho, largura, formato. Então, seus dentes estão mais simétricos em reflexão. Isso para o olho do observador é muito bem-vindo, porque ele vai ver simetria nessa reflexão, tá? Terceira inclinação, ó. No terço incisal, eu tenho que dar uma descidinha. Isso aqui tem que diminuir esse volume. Então, você vai pegar o disco médio, adoro esse sistema de disco da TDV, e vocês vão na linha do terço incisal. Tininha, qual é a linha do terço incisal? Divide o dente em 3 partes iguais, terço cervical, terço médio, terço incisal. Todo esse terço incisal você vai varrer só dentro da área de espelho um pouquinho do esmalte, ó. Então, você vai estar promovendo essa terceira inclinação. Live vai ficar lá no Telegram. Hoje não, gente, eu preciso tomar um banho quente aqui, tá muito frio e ir pra cama. Eu trabalhei pra burro hoje. Mas a live vai ficar salva lá. Convide os amigos para o Telegram, por favor. Entenderam, gente? Ó, vou botar aqui sem acionar. Olha só, você tem que fazer isso aqui com o disco. Sentir que ele vai, ó, varrer. Você não pode fazer isso aqui, ó, reto, tá? Porque aí você pode formar um degrau aqui entre o terço incisal e o terço médio. Você tem que ir varrendo. Vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Quando você olhar o perfil, você vai ver aquela bela inclinada do terço incisal. Isso fica fantástico na estética e promove um esmalte mais fino que vai fazer aumentar as características da incisal, como opalescência, contraopalescência, esmalte mais translúcido, fica mais bonito. Ângulo de 45 graus, eu já até acabei falando um pouco para vocês, ó. Vai pegar esse mesmo disco, vai inclinar em 45 e vai sair pulindo em 45 graus. Os protéticos sabem muito bem disso. Em 45 graus, esse ângulo incisal. Por que eu tenho que fazer isso? Bom, já veio um pouco dessa característica lá do enceramento. Agora, eu vou reforçar pulindo para que eu tenha a formação do halo branco por refração, que a gente aprendeu em uma das lives que o fato da gente ver aquela linha branca na borda incisal, um dos fatores é o ângulo de 45 graus em esmalte opalescente. Beleza? Então, agora nós vamos para a fase de texturização. Aí você vai desenhar, ó. Deixa eu até botar... Vou trocar, vou pegar...
Ó, vou pegar uma tronco cônica amarelinha, tá? Pode ser verde ou amarela ou vermelha, desde que não seja que corte muito, azul. Eu acho que essa aqui é 4138. Tem que colocar num adaptador, porque esse motor aqui não entra alta, né? Coloquei no adaptador. E agora vou lá desenhar, ó, sulco de desenvolvimento, ó, parece Torre Eiffel. Você tem que entender que a base tem que ser bem larga, tá? Ó, base larga e à medida que sobe vai ficando mais estreitinho. Como é que você desenvolve isso? Você vai insistir mais a retirada, tem que aumentar aqui. Vai insistir mais com a retirada na base. Vai insistir um pouco menos no meio e à medida que sobe uma tocadinha só. Vai vir aqui na base, ó, como eu insisto mais, porque aqui o sulco é mais marcado. Vai insistir um pouco menos aqui no meio e à medida que sobe você vai fazendo isso aí, tá? Gente, isso aqui você pode fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes o mesmo processo até chegar na profundidade que você deseja. Ah, o dente é mais jovem, eu faço mais vezes esse processo para poder afundar um pouquinho mais, tá? Essa textura. Aqui na base da torre, ó, você pode dar aquela famosa entradinha, que é para formar essas ondinhas na bordinha incisal, elas acontecem bem na base da torre. Tininha, como é que eu faço para fazer periquemáceas? Aí as periquemáceas você vai pegar uma esférica, tipo 10, 14. Ó, vou usar essa aqui de tarjinha verde, tá? E você vai fazer movimentos de vai e vem. Vocês viram que esse movimento aqui foi picado, porque é uma textura vertical. Agora você vai fazer movimento assim, ó. O que é importante das periquemáceas? Que você não pode fazer uma vez só, senão vão ficar essas linhas marcadas. Você tem que fazer no mínimo 2, 3 vezes, para criar linhas, outras linhas no meio dessas linhas. Então você vai microtexturizando, ó. Aí eu vou fazer de novo, que aí eu vou formando mais linhas no meio dessas linhas pré-existentes. Ok? Bom, gente, aí dei essa fase de textura, vou pro brilho final. O que eu vou fazer com brilho? Eu usei broquinha diamantada, eu arranhei essa superfície. Então, é interessante que a gente passe uma borracha média e depois uma fina. Tininha, tá muito arranhado, você vai ter que passar uma borracha grossa primeiro, depois a média e depois a fina. Eu aqui quero deixar um pouquinho desse arranhado, eu vou passar só a média e a fina. A média é verde, a fina é rosa. Então, vou passar na superfície, tô tendo que correr um pouquinho, que estamos acabando, né? Ó, como eu passo? Eu gosto de passar assim, ó, oblíquo. Vocês estão vendo que eu não tô passando assim, para não seguir no mesmo sentido das linhas, que assim eu consigo tirar melhor as ranhuras. Eu passo nesse sentido, ó, daqui para lá, como se estivesse fazendo um X, daqui para cá. Passa no ângulo de 45, passa lá na palatina, enfim, você vai fazendo esse movimento, tá? Nesse sentido aqui, nesse sentido aqui e nesse sentido aqui. Vou mudar para rosa para vocês verem novamente o sentido. Olha lá, ó, nesse sentido, que não é o sentido das periquemáceas e nem do sulco de desenvolvimento. Então, você tira melhor o excesso de ranhura. Sempre utiliza uma gaze seca para passar bem e ver se você tá tendo o resultado que você quer. Ah, tô achando ainda muito arranhado, vai lá passar novamente, tá? Borrachinha. Vocês podem ver, ó, que já tá abrindo um brilho legal aqui, ó, tá? Olha lá, ó.
A área de espelho organizada, olha a luz correndo apenas dentro da área de espelho, que a gente organizou isso, e olha essa textura aí. Agora, gente, depois das borrachas, eu passo sempre a carbeto, tá? A carbeto vai limpar e vai dar uma plastificada nessa superfície. Então, carbeto de silício, a melhor carbeto são essas que são meio verdinhas, aquela cinza eu não gosto muito, eu acho ela muito sintética. Então, essa carbeto aqui, você pode passar à vontade por tudo. Quanto mais velha a carbeto, melhor. Pode ir na palatina, ângulo de 45. Os dentes estão tudo saindo. Olha lá, até valoriza mais a textura, tá? Terminou, já tá abrindo brilho, porque, enfim, hoje as resinas já estão com polimento superficial melhor. Quem quiser, Tininha, você usa pasta? Tudo isso aqui eu estaria fazendo um pouco molhadinho, tá? Eu gosto de dar polimento com umidade, com água. Não gosto muito de usar pasta, porque as resinas, às vezes, você não precisa, você já vai vendo brilho. Mas quiser usar pasta, vai usar, ó, a pelo de cabra, com uma pastinha. Eu não vou usar aqui porque eu tô com roupa preta e eu vou sair toda impregnada. Eu tô com roupa nova. E aí, gente, ó, você vai passar por tudo também, tá? Pra ajudar a dar esse brilho. O legal dessa pelinho de cabra, ó, que você passa com pastinha nas proximais, tá? Passa em vários lugares, em vários sentidos para ajudar no brilho final. E nós finalizamos o quê? Com aquilo que eu falei para vocês, que é o feltro impregnadinho com óleo. Esse feltrinho da TDV, que eu gosto bastante desse feltro, ele já é impregnado, ele se chama Polimax e eu coloco gotinhas de óleo mineral. Até nas borrachas, gente, vocês podem passar óleo mineral, tá? Essa borracha passando na superfície do dente hidratada, vocês vão ver como ela desliza melhor e desgasta menos. Você preserva mais a sua borracha, fica mais econômico também. Então, eu vou agora passar o feltrinho final com óleo mineral, tá? Também o feltrinho... Opa, diminuir aqui a velocidade. O feltrinho você pode passar por tudo, ó. Não posso demorar muito aqui, porque nossa live daqui a pouco acaba. Olha como abre um brilhozão, tá? Isso é fantástico. 1 minuto. Ai, meu Deus, o que falta mais? 2 minutos, tá. Então, gente, é basicamente isso, tá? A técnica, em resumo, é esta. Deixa eu ver o que faltou mostrar aqui. Palatina, quando você for dar acabamento na palatina, ó, procure uma broquinha assim que não arranhe tanto, que sempre fica aquela emendinha, né, da muralha. Então, você faz isso e eu acho que é isso. Ok? Bom, live, vou salvar, vou jogar lá no Telegram. Ah, gente, lixas proximais, tá? Lixinhas proximais, tem essa aqui da Epitex da GC, gosto bastante, a que eu mais uso é a salmão. Tem da TDV, maravilhosa essa lixinha aqui, ó, ela entra fácil aqui no meio. Você começa com a grossa, depois vem com a fina. Tininha, grudei os dentes, eu não consigo desgrudar. Microcut. Quando nada entra, microcut entra. Quando você vai cimentar, quando você vai fazer resina. Então, ó, microcut entra quando o dente está grudado, nada entrou, lixa nenhuma, microcut da TDV. Maravilhosa, não fico sem. A TDV também tem essa lixinha aqui, ó, com essa serrinha no meio que facilita a entrada também para você dar polimento. Beleza? Amores, muito obrigada, tá? Nossa live já tá terminando. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um resumão, na realidade, da técnica de acabamento e polimento. Fiquem com Deus.
Não esqueçam de convidar os amigos para o Telegram, tá? Porque eu vou colocar conteúdo lá. Beijão, corações pra prof.